pastor Alexandre, pastora Raquel também. Uma alegria vocês recebê-los aqui conosco. Muito bom de estar juntos. E vocês tenham toda a liberdade para ministrar aqui nessa manhã, segundo aquilo que o Espírito de Deus dirigiu, tá bom? Amém, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Para mim é um grande privilégio, irmãos. Estar aqui nesta manhã é algo muito precioso. Você pode se assentar. Rapidamente, não posso deixar de falar, e você que veio aí, estava ali sentado, voltei no tempo. Para quem não sabe, o pastor Hudson foi meu professor de escola bíblica dominical, na época que só tinha o senhor, para aqueles jovens só tinha o senhor dando aula, e foi um tempo assim muito legal. Matei saudade hoje. Recomendo a você, meu irmão, se você quer aprender a ouvir Deus, a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Você quer ter experiência com Deus, intimidade com Deus, venha à escola bíblica dominical. Venha à escola bíblica dominical. Vou falar aqui rapidamente, a minha vida profissional, a bênção de Deus que Deus me deu, passou pela vida do pastor Hudson, eu vou fazer esse ano 26 anos lá na empresa. Há 26 anos atrás, eu trabalhava numa empresa, mas eu tinha feito um acordo, eu queria casar, fiz um acordo com a empresa, fiquei ganhando lá por prestação de serviço, e ali naquela expectativa, já tinha mandado uns currículos, pesquisando algumas coisas, e na escola dominical, começamos ali no corredor da Nova Jerusalém, e depois fomos para o prédio do seminário, e lá no prédio do seminário, numa das salas, estava lá, pastor Hudson ministrando, e o Espírito de Deus, ele estava ali contando o testemunho da bênção da vida dele profissional, e ali naquela aula, por isso eu falo, irmão, venha para a escola bíblica dominical. Naquela aula, ele estava testemunhando a vida dele, e o Espírito de Deus falou comigo: no final da aula, você vai pedir a ele para orar por você, porque a bênção que eu dei a ele, eu vou te abençoar. E eu era ali jovenzinho, 26 anos atrás, irmão. E aí eu falei: meu Deus, e agora, Veio aquele peso, aquele temor, vou lá falar, será que é Deus que está falando comigo? Eu fui lá. Não sei se o pastor Hudson lembra disso. Pastor, eu acho que já era pastor, eu acho. Já tinha sido consagrado, já não lembro. Não, ainda não. Ainda não, E eu falei com ele: Deus falou que é para o senhor orar comigo, que ele vai me abençoar. Então vamos orar, E ali naquele dia ele orou por mim, no domingo. No decorrer da semana, naquela época a gente estava casado de novo, E a gente não tinha, naquela época não tinha celular, tinha telefone. E aí ligaram lá para casa do pastor Manuel. E eu era casado de novo com Raquel, Casei com a filha do pastor. Para quem não sabe, Raquel é a filha do pastor, ela vai falar. E aí ligaram para lá, procurando Alexandre. Aí o pastor Manuel que atendeu. Pode casar de novo, pastor Alexandre, não tem ninguém aqui para esse nome. Minha mãe disse: não, peraí. Aí eu corri lá. Então, enfim, irmãos, fui chamado, hoje já completei 25 anos, daqui a uns 3 meses eu completo 26 anos, estou trabalhando na IBM Brasil, uma multinacional, estou lá há 26 anos, irmãos. Inacreditável, mas por causa de uma oração, uma simples oração, irmãos, muda toda a nossa história. Então eu louvo a Deus, pastor, pela sua vida. Glória a Deus. Não tenho dúvida nenhuma, pastor, que a minha bênção na minha vida profissional passou pela sua vida. Nosso pastor Manuel sempre conta isso, Porque às vezes a nossa bênção passa através da vida de alguém. Eu não poderia chegar aqui nessa igreja e deixar de testemunhar para você o valor da escola bíblica dominical. Eu fico pensando, se naquele dia eu não tivesse ouvido Deus, se naquele dia eu não tivesse tido até coragem para ir lá e crer que Deus usa pessoas para nos abençoar. Então estou lá há 26 anos, inacreditavelmente, não sei como, muitas coisas, mas para honra e glória do Senhor. Porque é uma saudação. Amém, amados. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã com os amados,
podendo compartilhar um pouquinho sobre a palavra de Deus, essa fonte inesgotável que é a palavra de Deus. Sabemos que Deus está nesse lugar. É notória a presença do Senhor nessa casa, nesse lugar. E cremos que Deus tem muito mais para liberar sobre as nossas vidas nessa manhã. Que nós possamos abrir os nossos corações e receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Agradecemos o convite do pastor Lúcio, da Miriam, de toda a família, de uma maneira tão carinhosa, sempre tem nos abençoado também. E que Deus possa nos usar nessa manhã para abençoar também a vida de vocês. Amém? Amém. Então, irmãos, nós vamos meditar na palavra um pouquinho nesta manhã. Abra sua Bíblia, sentado mesmo, pode ficar sentado. O pastor já orou por esse momento, pelas nossas vidas, e cremos, né, que o Espírito de Deus está aqui. A palavra do Senhor ela é Espírito e vida. Eu e Raquel não estamos aqui achando que vamos convencer ninguém, mas cremos que pelo poder da palavra, o Espírito Santo vai nos convencer, a cada um de nós aqui nesta manhã, daquilo que nós podemos melhorar, daquilo que precisa ser feito, daquilo que nós precisamos prestar atenção. E a Bíblia, irmãos, ela está repleta de exemplos. Todos nós estamos aqui nessa manhã, queremos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, amém, querido? Queremos a bênção de Deus e cremos, como a irmã testemunhou, venha, Ele está aqui para nos abençoar, Deus está nesse lugar, mas nós também precisamos atentar para aquilo que a Bíblia fala, né? O Senhor mesmo declarou na sua palavra que o Senhor não negará bem algum aqueles que vivem corretamente. Como corretamente? Que vivem a palavra do Senhor, e nós precisamos atentar. E nessa manhã, querido, o Senhor colocou no meu coração esse texto. Eu e a pastora Raquel temos aprendido com o Senhor, né? Às vezes a gente fica pensando assim, mas de onde surgiu esse negócio de ministrar para a família, para casais? Mas a verdade é que Deus tem de alguma forma muito especial nos tratado, Deus tem nos ensinado certas coisas, e hoje nós temos visto, estamos ali em Jerusalém, temos visto como pastores auxiliares, né, muitas lutas no meio da família, muitas dificuldades, muitos problemas, e Deus tem nos chamado a atenção, tem nos levantado de uma forma pela misericórdia, para podermos tentar trazer uma palavra direcionada, né? A vida é muito corrida, mas nós como famílias, casais, pais, mães, precisamos parar um tempo e prestar atenção no que está acontecendo. Nessa manhã nós vamos ler lá em Colossenses no capítulo 3, a palavra de Deus ela é tremenda, e está ali, irmãos, e muitas das vezes nós lemos a Bíblia, está ali, nós não prestamos atenção de fato. O texto às vezes é grande, a gente passa desapercebido, mas tem ensinamento de Deus para vivermos uma vida, né, uma vida em Deus, uma vida feliz, uma vida como a que o Senhor declarou para nós, né? Ele veio para termos uma vida, que vida? Vida em abundância. Quem quer vida em abundância? Aí diga amém, eu quero essa vida. Eu costumo dizer, né, o texto ele fala assim, eu vim para que tenham vida, aí tem uma vírgula, e vida em abundância. Então não é uma vida qualquer, é uma vida em abundância. Eu quero o que está depois da vírgula. Eu não quero ficar só no antes, eu quero depois também. Eu quero a vida em abundância. E a palavra do Senhor declara, quer ler, amor? Pode ler. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, seja o amor que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito em vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos, e habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai. Aleluia. Deus abençoa a palavra dele nessa manhã. Nós cremos que Deus está aqui e Ele está falando conosco, né? Já falou com você pela escola bíblica dominical, né? E agora
o Senhor está aqui para falar conosco pela sua palavra. E Ele está aqui e o Espírito Santo de Deus tem a liberdade em cada um de nós aqui nesta manhã, né? Então, o Senhor Jesus declarou isso. Minha palavra, ela é Espírito e ela é vida. Amém. Nós não podemos ficar só na letra. Nós temos que deixar a vida da palavra entrar nas nossas vidas, e quando essa palavra lá entra em nós, nós vivemos aquilo que está escrito. Isso é maravilhoso, né? Nós temos nas mãos chaves que nos permitem, segredos estão aqui. Nós lemos o texto, talvez você tenha passado desapercebido, mas estão aqui as chaves que vão nos permitir viver bem nesse mundo, que vão nos permitir, né, vermos o milagre de Deus acontecer, a mudança e a transformação de Deus acontecer na nossa vida. Mas para isso nós precisamos prestar atenção naquilo que a palavra de Deus declara. Vai, amor. Amém. E a grande preocupação da igreja é o fortalecimento das famílias, porque quanto mais as famílias estiverem fortalecidas, mais a igreja do Senhor estará fortalecida. Eu lembro uma vez, há um tempo atrás, nós estávamos num culto lá em Jerusalém e Deus me fez ver, não é, como se fosse um cordão. E o cordão, ele é formado por vários pequenos elos, e aí formam um cordão maior. Cada elo desse pequeno é a sua casa, é a sua família, é a minha casa, a minha família. E aí, quando um desses elos arrebenta, ele compromete o cordão maior. Então, quanto mais fortalecida a nossa casa estiver, mais fortalecida a igreja do Senhor, e não simplesmente a igreja local, mas a igreja universal, né? A igreja como um todo, ela é fortalecida. Então, a palavra de Deus nos traz os princípios, a base para esse fortalecimento. Muitas vezes erramos porque não aplicamos as Escrituras. Jesus falou: errais porque não conheceis. Muitas vezes a gente conhece, mas não aplica, não traz para a nossa vida. E é fundamental, nós, como o pastor falou, entendemos que há vida na palavra. E essa vida, ela precisa ser trazida e aplicada na nossa vida. E a palavra de Deus começa, e hoje nós vamos ver alguns pontos, alguns princípios que são fundamentais. E princípios, amados, são inegociáveis. Se a palavra de Deus determina, é isso e não tem que discutir. Temos que viver esses princípios. E aí, nesse livro, né, na carta aos Colossenses, Paulo vai listar uma série de coisas que são fundamentais para que a gente possa viver e entender o que Deus tem para cada vida e principalmente para cada família. Amém? Amém. De vez em quando eu dou uma olhadinha, porque mulher, vocês sabem que a mulher, ela fala mais do que o homem, né? A gente fez um estudo uma vez, ela falou lá quantas palavras cada mulher fala e quantas palavras o homem fala durante um dia. Então, normalmente a mulher fala mais, irmãos. Balão, você tem que ter paciência, porque já está definido, já é esperado que a mulher fale mais. A gente tem que ouvir mais. Tem uma cota, eu não vou lembrar exatamente, mas se eu não me engano, a mulher fala 5.000 palavras por dia e o homem 3.000, vamos supor. E aí, quer dizer, a gente chega à noite, a gente ainda está com um saldo de 2.000 e o homem já esgotou os 3.000 dele. Aí, por isso que às vezes a gente fala e eles ficam, mas se escutar já tá bom, né? Muito bem. Então nós queremos chamar a sua atenção nessa manhã para princípios que estão na palavra de Deus. E é claro que nós separamos aqui alguns princípios. E um grande ponto, um ponto importante, né, de uma boa convivência dentro de um lar, dentro da família, é a humildade. Você ser humilde é você abrir mão, né, de todo o teu querer, de toda a tua vontade. Então a humildade é algo importantíssimo nos relacionamentos. O pastor estava aqui falando no início, falou sobre relacionamento. Deus ele não está preocupado com um carro, com um prédio, com um bem. Deus está preocupado com nossos relacionamentos. E todo casal, não adianta falar, né, por mais que viva bem, todo casal em algum momento ele vai ter lá um ponto, vai ter um atrito, vai ter uma discordância, né? Tem a lei da física, que os opostos se atraem, né?
Então, eu sempre penso que todo casal ele se atrai, eles são diferentes, mas ao longo da caminhada a coisa vai se parecendo, eles vão começando a ficar meio parecidos com os gostos, né, com as ideias, a coisa vai. Mas para isso se encaixar, tem atrito. E quando vem um atrito, é preciso ter humildade. Então, humildade é um ponto importante, querido. Porque quando nós temos humildade, né, a gente abre mão, né? Às vezes você está cheio de razão, você está coberto de razão, mas aí você tem humildade para deixar, né, o seu companheiro, a sua companheira, né, vencer aquele atrito, né, deixar a vontade dela ou dele prevalecer. Humildade está aqui na palavra, né? Nós lemos aqui, né, revestido como eleitos de Deus, santos, amados, eternos, afetos de misericórdia, de bondade e de humildade. Olha só, a gente tem que se revestir de humildade. E às vezes, dentro da família, dentro do lar, está havendo atrito. E está faltando humildade. Quem está entendendo aí, diga amém. Amém. Mas vamos ler um versículo para comprovar isso. Jesus falou uma coisa sensacional. Vamos lá para Lucas capítulo 15, versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Isso é o que a Bíblia fala. Jesus falou isso. Coisa maravilhosa. O que é essa parábola que ela está falando a respeito de uma mulher que perdeu uma dracma, né? Que era algo de valor, perdeu dentro de casa. Como é que a gente perde alguma... Está lá em algum lugar. Ninguém perde alguma coisa, você perde na rua, né? Mas dentro de casa você perde, mas está lá na tua casa. Agora você tem que procurar. Amém, irmãos? Amém. Não está perdido, não. Alguém pegou e levou lá na rua, não. Está dentro da sua casa. Então essa parábola é muito especial, porque ele está falando assim, ele fala assim que qual é a mulher que perdeu uma dracma, ela não vai lá procurar, acende a candeia, né? Aqui está falando, né? Vai ter que dar uma faxina na casa. Vamos lá tirar os tapetes, arrasta móvel. Vai ter que se abaixar. Será que você hoje está aqui e pode de repente dizer, poxa, estou precisando lá em casa está precisando uma faxina, né? A gente perdeu algumas coisas. Tem pessoas que estão perdendo dracma a cada dia, né? Dracma da comunhão, do amor, da alegria, do companheirismo, da parceria. Quando lá, né, hoje eu estou voltando lá no passado, né? Época de namoro, noivado, casamento de novo, né? O início do casamento é uma beleza. A gente faz tudo quanto é sacrifício. Mas no passar do tempo parece que a gente endurece, né? E aí às vezes, né, aquele primeiro amor, cadê, né? Voltar lá no primeiro amor, aquela primeira essência. Será que tem dracma perdida na sua casa? O diálogo, a conversa. E às vezes são pequenas coisas, irmãos. E eu falo aqui, irmãos, porque Deus tem me ensinado, né, a você ser humilde. Eu aprendi com Deus, Deus tem feito essas coisas comigo. E eu falo, Senhor, muito obrigado, porque eu consegui ouvir Deus. Você conseguiu ouvir Deus te falar que você está errado, né? E nós temos 3 filhos, né? Tem o Paulo, o Gabriel e o Daniel, né? O Gabriel é o filho do meio. O Gabriel é um garoto tranquilo, né? Ele não fala nada, né? Ele não fala nada mesmo. E ele estava lá numa época, acho que ano retrasado, ano passado não teve nada. E ele estava lá, estava mal na escola, e aí todo dia, né, leva para a escola, e aí, Gabriel, como é que está a escola? Tudo legal, tudo legal. Aquela resposta básica, padrão, gravada. E aí, como é que está a escola? Beleza, está tudo bem, tá tudo bem. Quando chegou lá na frente, era só nota vermelha, tudo mal, 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 mal. E aí um dia eu fui pegar ele na escola e eu vim conversando no carro. E eu vim falando, Gabriel, isso, aquilo, outro. Irmãos, eu quero falar para você, eu fui criado num lar evangélico, meus pais, né, eu nasci já era crente. Lá em casa eu nunca vi ninguém falar palavrão. Lá em casa até ninguém fala palavrão. Eu não gritei com o Gabriel. Eu não falei palavrão com o Gabriel. Eu falei, mas falei muito, irmãos. Falei, eu fui chato. Eu reconheço, depois eu falei, vim no carro dirigindo, falando, saltei do carro, entrei em casa falando. E aí eu percebi que ele ficou mal. Percebi que ele ficou meio mal. E eu pensei, não, ele tem que ficar mal, porque, poxa, eu sou pai.
Eu tenho direito, obrigação, né? Mas com o pai não tem que falar. Só que aí, irmãos, Deus falou para mim. Falou demais. Vai pedir desculpa. Assim, irmãos. Você falou demais. E naquela hora, irmãos, naquele momento, o Senhor tocou o meu coração e eu falei, meu Deus, eu tenho que pedir perdão. E eu fui lá no quarto, falei, Gabriel, me desculpa. Mas Deus falou. Eu sei que eu falei o certo, eu sei que eu falei o que tinha que falar, que eu sou pai, só que Deus falou que eu tenho que te pedir desculpa. Porque eu falei demais. Deus falou que eu falei demais. Então você me perdoa, eu te amo, né? Conta comigo para te ajudar nos estudos, que você precisar, mas me perdoa. Abracei ali, chorou, eu chorei. Irmãos, né? Às vezes a gente acha assim, né? que eu sou o chefe, eu sou eu quem mando, eu sou, né, o sacerdote do lar, eu sou pastor. Mas Deus me falou comigo, eu estou falando para você. Irmãos, daquele dia para cá, né, a Raquel até agora ela reclama, que o Gabriel agora é meu puxa-saco. Agora o Gabriel ele é comigo para toda a obra. Mas eu sei que houve algo. E foi a palavra de Deus para mim. Humildade. Então, meu irmão, talvez você tenha que pesar e avaliar. E para mim foi uma lição. Porque eu agora estou assim, né? Agora eu fico até com medo. Senhor, me dá sabedoria, me dá inteligência, me dá equilíbrio e moderação para falar com meus filhos da forma que eu tenho que ser falada. Me faz ser um pai melhor. Porque por mais que na minha mente, no meu entendimento, eu estava fazendo tudo certo, Deus falou assim, passou do limite. Vou repetir, irmãos, eu não gritei, eu não xinguei, eu falei. E Deus falou demais. Vai pedir perdão. E ali acabou, irmãos. E ele hoje está ali, né, Raquel? Uma bênção. Todos eles são uma bênção. Mas teve uma mudança. Está lá estudando, está lá se empenhando. Glória a Deus. Então a humildade da gente resgatar. Talvez eu poderia ali, né? Quantos pais hoje, filhos, estão ali, perderam o relacionamento. Não fala com o outro. Acabou aquele contato, aquele relacionamento, aquela conversa, não tem mais, fechou tudo. Porque precisa de humildade, porque pede perdão para si, porque se recebeu, porque errou, porque precisa. Então, irmãos, muitas das vezes, dentro do nosso lar, a gente está perdendo lágrima. E eu dou graças a Deus, porque talvez ali eu ia perder a dracma de confiança do meu filho, de relacionamento, de diálogo, que poderia se fechar e aí mesmo não falar mais nada. Então hoje ele chama, né? Outro dia eu saí, agora o Gabriel ele vai em Jerusalém de manhã, em Monte Sião à noite. Pastor Sérgio, pastor está lá se engraçando lá com a menininha e tal. Aí outro dia, pai, eu não deu tempo de falar, mas eu vou falar agora. Eu falei com a minha mãe, eu vou falar com o senhor. Eu estou gostando da menina, mas eu sei que não é a hora, que não é a hora, estou orando. Eu falei, tá bom. Legal. Ele veio falar, né? O problema, ele já traz a solução. Eu sei que não está na hora, mas não precisa nem falar. Mas é isso, irmãos. Humildade. Se você está perdendo alguma dracma, seja humilde. Para mesmo que você esteja com todas as razões do mundo, você vai lá, peça perdão, reconcilia com seu filho, reconcilia com a sua esposa, porque a bênção do Senhor, ela enriquece. Deus quer humildade. Mas para que uma ruptura seja restaurada, você precisa ter humildade. Vai procurar a dracma na sua casa hoje mesmo. Pastora Raquel. E com a humildade, né, como o pastor já falou, vem o perdão. E muitas vezes é necessário. E aí a gente espera estar cheio de razão, espera que o outro nos peça perdão. Mas muitas vezes o primeiro passo somos nós que precisamos dar. Quando você vai e pede, reconhece, pede perdão, aí possa ser que o outro fale assim, mas
quem errou fui eu, mas não, eu também te peço perdão, porque de repente por algum motivo eu gerei em você esse sentimento. Então, o perdão, ele faz parte de um princípio bíblico que é muito importante, principalmente para a restauração de um lar. Porque quando nós nos unimos, né, e o matrimônio é a união de duas pessoas com criação diferente, vem de famílias diferentes, pensamentos diferentes, mas a Bíblia fala, deixará o homem pai e mãe e se unirá. Unir, estar unido, não é viver sobre o mesmo teto. Estar unido é se envolver com o outro, é se relacionar com o outro. E aí nesse aprendizado, não é? Nessa convivência, cada um pensa de um jeito, cada um foi criado de um jeito, e há toda uma possibilidade de divergências de pensamentos e de atitudes, mas se há em nós uma predisposição a perdoar e a pedir perdão, né, vindo de uma humildade, de um reconhecimento, já há uma probabilidade das coisas se acertarem. Então, quando a gente pede perdão, não quer dizer que a gente tem uma amnésia, não é? Que esquece tudo que aconteceu. Não, a gente sabe exatamente tudo que aconteceu. Mas aquilo, ele não nos afeta mais, ele não nos machuca mais. A gente consegue lembrar daquela situação, tirar proveito daquela situação e continuar a vida, não é? Convivendo com aquilo. Claro que é importante que tudo gere em nós um ensinamento, um amadurecimento, um crescimento. Então nada acontece por acaso. E aí tudo vai servir de experiência para que tanto você como seu cônjuge amadureçam. E aí, tendo isso se reflete também na criação dos nossos filhos. Então é fundamental que haja num lar cristão, na família, esse princípio que é fundamental, que é o perdão. Jesus declarou na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eram malfeitores, eram pessoas que queriam vê-lo morto, mas ele foi digno de liberar perdão. Que nós possamos entender que há na nossa vida a necessidade de começarmos a liberar perdão e pedirmos esse perdão. E isso precisa acontecer a princípio dentro da nossa casa. A igreja do Senhor, ela começa dentro da nossa casa. Não adianta ganhar o mundo e perder aqueles que estão mais próximos de nós. Precisamos começar a ganhar aqueles que estão mais próximos de nós. Tudo deve partir de dentro da nossa casa, né? A nossa maior versão tem que começar dentro da nossa casa. O nosso melhor humor tem que começar dentro da nossa casa. A nossa melhor amizade, alegria, espontaneidade tem que começar dentro da nossa casa. Tem pessoas que são solícitos com todo mundo, são agradáveis com todo mundo. A vizinhança é Deus no céu e aquele vizinho na terra. Mas vai ver aquela criatura dentro de casa. Está errado. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ser solícito com todos, pelo contrário. O papel da igreja é ser testemunha do Senhor. Mas esse testemunho, ele precisa começar dentro da nossa casa. Não adianta eu agradar e ser agradável com todos se eu sou desagradável dentro da minha casa. Né? Então a nossa melhor versão, ela tem que começar dentro da nossa casa. E o perdão é fundamental para isso, porque o perdão, ele gera cura. Às vezes a gente acha assim, mas fulano me magoou, fulano me entristeceu, fulano me fez. Será que você nunca magoou ninguém? Será que você nunca feriu ninguém? Muitas vezes a gente fere e magoa sem perceber que estamos ferindo, estamos magoando. Mas quando a gente para perceber a importância do perdão, não só para nós perdoarmos, mas nós pedirmos também, isso faz toda a diferença no relacionamento familiar e é o que Deus espera de nós. Amém? Amém. E o texto ele fala, né? É muito interessante quando a gente lê, né? Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Então, às vezes a gente lê esse texto aqui e a gente acha, irmãos, não, isso aqui é lá com o irmão da igreja, de fora, é o vizinho. A igreja começa dentro de casa, irmãos. Tem gente que às vezes gosta de reclamar da igreja. Eu tenho falado muito isso nas lives, irmãos. Você reclama da igreja, que a igreja falta isso, falta aquilo, não tem aquilo. Minha irmã estava ali precisando de um abraço, de repente ela poderia. Mas, irmãos, a primeira igreja é dentro de casa. A igreja começa em casa.
Né? Eu estava falando esses dias, ela falou, não, agora eu quero ver. Porque tem gente que vem para a igreja e exige muita coisa. E agora? Agora lá na tua casa tem que ter unção, tem que ter graça, tem que ter poder, tem que ter amor, perdão, tem que ter tudo isso. Porque, né, a gente estava na pandemia, ninguém saiu de casa, então a igreja é em casa. E agora? Que está nesse espaço aqui. Aqui dentro desse espaço tem que ter unção, adoração, louvor, né? Perdão, tem que ter tudo, né? E aí? Agora, então, isso aqui é para a gente, para começar a falar, tem que ser dentro de casa, né? E é preciso colocar em prática. Né? A gente está com o tempo corrido, tem muito para falar. Eu tenho um testemunho tremendo na minha vida, irmãos. Né? O pastor Wilson me conhece, me converti em Nova Jerusalém, né? A gente ali na igreja, na cidade, a gente pulava no poder, caía no poder, muita unção. Mas, irmãos, eu tive um atrito com meu pai tremendo. Me desentendi com meu pai e fiquei sem falar com ele 6 meses. 6 meses eu não dirigia a palavra com meu pai, falava nada com meu pai. 6 meses, irmãos. Tinha que ter vergonha, pastor, de falar um negócio assim. Mas eu fiquei 6 meses, vou te deixar para você. Eu fiquei 6 meses sem falar com meu pai, me aborrecia, não quero nem ouvir. 6 meses. E um dia, de novo, irmão, vem para a escola bíblica dominical. Escola dominical, a gente estudando, aí eu já era pastor Wilson, né? Era o presidente da mocidade. Aí teve uma divisão lá na época, os mais novos ficaram com o pastor Wilson, os mais velhos ficaram com o pastor Wilson, né? Já tinha mais experiência, aí cortaram lá e fiquei com o pastor Wilson. E um dia lá na escola dominical, ele deu aula e falou, irmãos, Deus falou que a gente tem que parar para orar. Vamos lá para o terraço do templo antigo, né? Agora, né? Vamos para lá. Chegou lá, irmãos, fomos orar e Deus usou ele para falar para mim, ó, hoje você vai chegar em casa e você vai orar pelos seus pais. Eu falei, deu ruim. E agora? Não, naquela época meu pai e minha mãe, não sei se o pastor chegou aí lá, mas meu pai chamava, minha mãe chamava uns 20 cabeças para almoçar, domingo de manhã. Lá na casa não tinha umas 10 pessoas que tinham lá, além da família, mais 10 para almoçar. Tinha uma aglomeração só. E eu lembro que tinha um Luizinho, que era namorado da minha irmã na época. E aí, achando, chegamos em casa, cara, tu vai ter que orar. Tu vai ter que orar. E eu sabia o que eu tinha que fazer, né? Deus deu aquela para você, vai orar. Mas eu sabia que antes de qualquer oração, eu tinha que pedir perdão meu pai. Que a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem nos dias da tua vida. Não é isso que a Bíblia fala, irmãos? E aí lá fui eu. Chegou a hora do almoço, pai, dá licença. Deus falou que eu tenho aqui que orar por vocês, quero pedir perdão. Eu não fui um bom filho até agora. Então vocês me desculpem. Fiquei sem falar com você, pai, mas estou aqui, pedindo perdão. E ali foi um quebrantamento, pai, minha mãe, eu nunca tinha feito isso. Depois da minha conversão, às vezes você precisa, né? A Bíblia ensina isso, que quando há uma conversão genuína, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. E eu fui ali pedir perdão, meu pai e minha mãe, foi ali aquele movimento e tal, tudo bem. Domingo chegamos à noite, meu pai foi com o pastor, isso lá no pastor Eli, Vilagem dos Teles, foi pregar lá, meu pai levou ele, e eu fiquei na igreja com a Raquel, o culto acabou, e a gente lá sentado, lá atrás no banquinho, na pracinha lá, esperando meu pai chegar. E daqui a pouco entra uma menina, Renatinha, que era lá de Salvador, veio correndo desesperando, não quero, eu tenho medo de ver gente morta, tenho medo de ver gente morta. E aí a gente correu lá para fora, que a gente estava lá, meu pai tinha chegado, foi mexer no capô, tinha uma caravana grande, bateu o dedo, prendeu o dedo no capô, irmãos, aquela dor ali deu um infarto nele, ele sentou no banco do motorista e ali ele ficou. Nós corremos para lá, o pastor Manuel chegou, o pastor Manuel conhecedor, né? fez massagem. Meu pai estava ali morto, de olho aberto, não respirava, não tinha pulsação, nada. O pastor fez massagem, nada. E o pastor Manuel falou assim, irmãos, agora não tem mais jeito. Agora a gente tem que clamar a Deus, vamos orar aqui. Irmãos, a cena é terrível, que eu não desejo para ninguém. E eu, na minha cabeça, pastor, eu pensava assim, já era, Deus avisou, já era. E eu chorava e falava, Deus tem misericórdia, eu fiz tudo que você mandou fazer, eu pedi perdão. E eu já estava convicto que Deus ia levar meu pai, ele estava ali morto, de olho aberto, defunto.
Aí ela tinha saído correndo e tinha razão, porque a cena foi terrível. E ali, pastor, vamos orar. Joelhou todo mundo, irmãos. Joelhou todo mundo em volta do carro ali, já eram umas 11 e tantas da noite, não passa uma alma ali, de madrugada praticamente, aquela hora que não tem para onde correr, é só orar. E nós oramos, ficamos orando ali, de repente meu pai levantou. Glória a Deus. Meu pai levantou rindo. Raquel deixei, mandou ver. Gente, meu pai levantou e falou assim: gente, eu estava sentindo um gozo tão grande. E aí, pastor Manuel, calma, irmão Renato, vamos lá para o gabinete, pegamos o corredor, fui levando, mediu a pressão lá, zero. Pressão zero. Estou aqui falando, o pastor Manuel é conhecedor, ele mediu lá, calma, irmão Renato. E meu pai falando: gente, eu vi vocês aí em volta do carro orando. E eu falei: meu Deus, eu confesso, eu tenho maturidade, mas eu tenho comunhão. Aleluia. Deus, ele é tremendo. Glória a Deus. É você ou sou eu? Eu acho que sou eu. Olha a hora. Vamos lá, gente. Na sequência. O moleque fala pra caramba, É né? hoje, gente, vai chover, né? Vai chover. Vocês estão vendo, né? Aleluia. E o texto diz: e acima de tudo isso, olha só que coisa linda, irmão. E acima de tudo isso, porém, aleluia, esteja o amor. Olha que coisa linda. Agora é sério, né, irmão? O amor, irmãos. O amor é o vínculo da perfeição, diz a Bíblia. Aleluia. Está escrito. Irmãos, amor sem demonstração não existe, concorda? O que a Bíblia fala de Deus, irmãos? Deus. A Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira, porque esse Deus estava amando, mas como é que ele ia mostrar esse amor? Como é que Deus ia mostrar esse amor? Ele tinha que agir. Então, quando você ama, amor é demonstração de algo. Você tem que fazer algo para demonstrar esse amor. Então, o amor está ligado a uma ação. Deus falou: ó, eu estou amando. Deus estava ali, o coração de Deus amando. E ele falou assim: não, eu vou mandar meu filho para morrer por causa desse meu amor. Ele amou o mundo de tal maneira. Quem pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus, né, irmãos? Ele enviou Jesus, maravilha. Por causa do amor de Deus, veio Jesus e hoje a gente tem uma vida, amém, querido? Talvez você possa estar aqui falando assim: poxa, pastor, eu não estou vivendo essa vida em abundância, meu irmão, eu quero declarar em nome de Jesus, você vai viver. Deus tem isso, foi o que Ele fez, é a obra dEle, foi o empenho de Deus para a gente viver uma vida em abundância aqui na terra. Ele mandou seu filho. Que amor! E o amor é ação, é demonstração. Eu falo aqui, irmãos, Deus tem nos ensinado de formas tremendas. Mesmo foi aniversário, acho que foi nosso aniversário de casamento. Essa história é engraçada. E é algo que Deus me ensinou. Deus falou comigo de uma forma assim tremenda, irmão. Eu fiquei assim: meu Deus, não é que é verdade? E é o aniversário de casamento nosso lá. E os meninos estão lá em casa, né? Nós temos 3 meninos. E aí eu fui lá na loja, fui lá comprar uma lingerie, né? Varões aí, né? Porque nós somos de uma geração, né? Eu estou meio que no meio de uma geração. Se você for pegar um pessoal que for mais velho, assim, mais para trás, meu pai, né? É ruim dele entrar numa loja para comprar uma lingerie para minha mãe. Eu acho que nunca fiz isso, vai se escandalizar, né? Talvez alguns aqui, né? De repente vai se escandalizar com o pastor. Eu fui lá na loja, comprei lá uma lingerie lá. Que tamanho é? O sutiã, eu sei lá. A sutiã vai ficar desse tamanho assim. Não sei. Deixa eu ligar, eu vou ligar. Aí eu liguei. Você passa por constrangimento. Mas fui lá, comprei lá, a gente chegou em casa e entreguei. Entreguei na frente dos meninos. Entreguei lá, toma aqui presente. Ela abriu, aí os garotos, ih, meu Deus. Aí dei um beijo na boca dela, na frente dos garotos. Pronto. Aí Daniel era menor, né? Aí riram, saiu todo mundo, carão, igual barata. Saiu o canal para um lado, ficava com vergonha. Ela ficou com vergonha. E aí, na hora, irmãos, eu fiquei com um sentimento assim, né? Falei: poxa. Namoro e noivado, 6 anos, 5 anos. 5 anos de namoro e noivado. Casei, poxa, fiz tudo direitinho. Agora eu tenho direito ao beijo na minha mulher, estou pecando. Mas sabe quando fica aquele sentimento, parece que você fez algo errado na frente das crianças? E eu fui dormir com aquele sentimento, né? Fiquei com aquele negócio, aquela boca atrás da orelha, fiquei meio incomodado. E aí no sábado, no dia seguinte de manhã, sábado, eu levantei cedo, fui ler a Bíblia.
E Deus falou comigo uma coisa tremenda, irmãos. E Deus falou assim: olha, você não fez nada de errado, né? Entenda o posicionamento da sua esposa, Raquel. Porque você e ela, vocês foram criados de uma geração que com muito respeito, com muita restrição e muitas coisas extravasaram. E Deus falou para mim: você consegue lembrar teu pai dando um beijo na boca da sua mãe? Talvez o pastor Russo, de repente, você pode até ser, porque tem família que é mais, naquela época já era mais avançado. Mas na minha geração não. E não que não houvesse amor, está lá meu pai e minha mãe, mas não via. E Deus falou para mim assim: olha, para e pensa, né? Para e pensa. Não é que não havia, mas havia umas restrições de tradição, de cultura, que bloqueou muita gente. Agora, e Deus falou para mim assim: agora, é muito fácil, dentro dos lares, você ver uma discussão, você vê ofensa, você vê, né, gerações que são de... É fácil você ver uma ofensa, mas às vezes uma demonstração, aí não, peraí, eu não posso fazer na frente. Como não? E Deus falou para mim: não. Os seus filhos, Deus falou para mim, irmãos, os seus filhos, eles vão assimilar o teu comportamento. Você acha que teu filho ele vai ter um comportamento de demonstração de amor sem ver o exemplo do pai ou da mãe? Você acha que ele vai assimilar isso? De quem? De quem que ele vai assimilar se ele não tem? E Deus me deu uma lição. E isso, de certa forma, até quebrou pra gente, né, irmão? É claro, irmãos, que eu não vou ficar, a gente não vai ficar aqui se atracando dentro de casa na frente das crianças, mas eu não tenho mais, hoje eu não tenho mais aqui de dar um beijo na boca, de dar um abraço. Porque às vezes o casal vem com um ensinamento lá atrás e os filhos não assimilam nada. Não vê um abraço, não vê um beijo, não vê um carinho. Mas às vezes vê facilmente uma ofensa, um xingamento, palavras duras, brigas, aí é fácil. Quem está entendendo aí, diga amém. Então, meu irmão, amor é demonstração. Então hoje a gente fica lá e eu dou graças a Deus pelos garotos, né, que a gente tem tentado, né? Eu estou falando aqui, irmãos, que assim, é aquilo que Deus falou no meu coração, da importância. Das vezes a gente, no dia a dia, falta uma demonstração, né? Falta ali um abraço, né? Chegar, meu amor, né? O papo que as crianças estão ouvindo, não. Precisa disso. Quem concorda aí, diga amém. Amém. Eu fiz umas bodas de 50 anos, né? Pessoal da família, e quando chegou na hora do beijo, eu falei pro casal, agora pode beijar. Ih, mas foi uma luta, hein? Não é? Tem pessoa da antiga, pessoa com 50 anos de casado aqui, o pessoal da antiga, pô, não pegava nem na mão para namorar, não era isso? Não é isso, irmãos, aí mais antigo? Não é verdade? Eu fiz a boda, cheguei na hora, pode beijar a noiva. Ih, ficou um constrangimento, ficou difícil, porque foi criado, a criação foi isso. Só que, irmãos, amor é demonstração. Meus filhos, eles vão ter que assimilar. Eu estava no shopping outro dia e eu vi um comportamento de um casal e eu falei assim: ali tem que estar errado, né? Porque estava lá um casal já, não era um jovem casal não, já era um casal, tinha uma menina. E os dois estavam atracados ali no shopping, né? Uma beijação e a menina toda constrangida, ela estava ali querendo se enfiar debaixo da mesa. Eu falei, parecia até que o camarada nem era o pai dela. Que imagina a situação. Então a gente tem que, é claro, irmãos, que nós temos que ter respeito, cuidado, mas você está dentro da sua casa, a sua demonstração ela tem que ser efetiva. O amor ele precisa ser demonstrado, não é isso? Quer falar, amor? Sim, quando ela começa esse dinheiro, né? Ela está ali se coçando. Vamos lá. E o versículo 16 fala exatamente, né, sobre essa questão. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então a instrução precisa fazer parte da nossa família em todo o tempo. Não é só você não ensina só se você sentar e ficar falando. Você ensina muito mais através das ações. Então, essas coisas, esses pilares da família, esses princípios que a palavra de Deus traz para nós,
eles têm que ser transmitidos no automático. Porque, amados, essa questão que o Atiane está falando, hoje em dia é muito comum, né, infelizmente, né, os nossos filhos ligarem a televisão e verem um casal de homossexuais se beijando. Vai na rua, né, até no shopping, e vê um casal de homossexuais andando de mão aberta, de mão dada. E aí chega em casa, ele não vê o seu pai e a sua mãe trocando carícias, ele não vê o seu pai e sua mãe, não é, se abraçando, se beijando. Qual a referência que vai ficar na cabeça dele? Não é? Que os homossexuais se dão bem e os héteros não. Então a gente tem que vigiar, porque tudo é uma forma de absorção, principalmente as crianças. E aí quando se tem um exemplo, e essa instrução vem dentro de casa, é diferente, né? Ele vê o errado, mas ele está vivendo com aquilo que é certo. O parâmetro dele está sendo moldado por aquilo que os pais estão fazendo. Né? Então, como o pastor Tiago falou, é muito comum as pessoas se envergonharem dos gestos de carícia, de amor, mas se o tempo tiver que fechar, o pau tiver que quebrar, de uma hora para outra, ninguém muda nem de roupa. Ali na mesa mesmo, tá na mesa mesmo, começa, bate boca e aí paciência, né? Quando então a gente não se priva do que é ruim e se priva do que é bom. Então, o próprio versículo 16 vai falar dessa instrução que precisa também habitar no nosso meio. A gente precisa entender que o diálogo, a conversa, o relacionamento, isso também está ensinando, está criando princípios na vida dos nossos filhos, referência na vida dos nossos filhos, fala da palavra, fala de coisas boas. Tem pessoas que só falam de desgraça, só falam mal dos outros. Tem uma história, porque tem umas piadas gospel, né? E também tem umas histórias gospel. Não sei se é verdade, mas vamos lá. Diz a lenda que o pastor foi visitar uma casa. E aí ele chegou na casa, sentou lá, e a mãe, né, o casal recebeu o pastor. Ah, pastor, tudo bem? Tá, senta aqui. Aí o pastor sentou, você quer um cafezinho? Você quer uma água? Aí o pastor, não, eu aceito uma água. Aí o casal foi buscar água e a criança tá olhando para o pastor de um lado, olhando para o pastor do outro, e o pastor está incomodado. E a criança olha de um lado, e a criança olha do outro, e o pastor olhando assim, né? Aí tem uma hora que o pastor, o que foi, meu filho? O que você está me olhando? Não, porque o papai e a mãe diz que o pastor tem duas caras, eu estou procurando a sua outra cara. Eu não sei se é verdade, mas que fique, né? Uma lição, porque a criança está refletindo aquilo que ela escuta. E é assim, amados. Criança fala aquilo que ouve. Às vezes a gente fica em maus lençóis, mas a criança repete exatamente aquilo que ouve. Então, quando Paulo fala aqui, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, ou seja, são os princípios bíblicos. Lá no Antigo Testamento, né, a lei fala que a gente tinha que falar da palavra sentado, andando no caminho, o tempo todo a palavra, porque é isso que vai ficar na mente das crianças. E aí, às vezes, a gente se preocupa muito, né? Não se preocupa com o que é ruim e se preocupa de deixar, né, ou se envergonha de transmitir bons exemplos. Então, o exemplo, ele precisa começar dentro de casa. É fácil? Não é fácil. Tem vezes que a gente é irritado, né? Mulher tem a época do mês que é a famosa TPM, a gente fica meio estressado. Mas a Bíblia nos dá todo o amparo, né? Efésios vai falar dos frutos da carne, do fruto do Espírito, entre eles tem o domínio próprio. Quando a gente percebe, Senhor, está chegando, me dá o domínio próprio, porque, né, é uma época meio tensa, mas a gente precisa pedir, a Bíblia tem recursos para todas as coisas. E o camarada também tem que ficar ligado, né? Porque às vezes o cara leva uma raquetada, tem que dizer, pô, peraí, já tá aquele dia, então, né, aquela chama não cutuca a lança com vara curta. Fica de boa, né? Passa de largo.
Então, amados, há muito valor no ensinamento que se tem dentro de casa. E aí a gente precisa perceber a mesa, né? Sentar à mesa com a família, estar à mesa com a família, conversar assuntos que edificam, da palavra do Senhor, gere debates bíblicos, né? Na pandemia a gente falava tanta coisa, teve um dia que o Daniel perguntou, quem criou o mal? Isso é pergunta de seminário, né? Mas vamos lá, vamos gerar o debate em cima disso, pela palavra de Deus, e é isso, vai gerando relacionamentos saudáveis. E é o que Deus quer para cada lar, para cada família. Mas se a gente se preocupa, né, não se preocupa com isso, e aí passa desapercebido, tem épocas que você não vai ter mais a oportunidade que você está tendo agora, de ensinar seus filhos, de educar seus filhos. Já chega a época que eles já vão, trabalho, faculdade, você já não vai ter tanto tempo. E aí não dá para voltar atrás. Então precisamos aprender a valorizar as oportunidades, restaurar valores, palavras que são fundamentais para o nosso dia a dia, né? Por favor, obrigado, reconhecer pequenos gestos, porque fazem toda a diferença. E com isso os princípios eles estão sendo instaurados dentro do nosso relacionamento. Mas às vezes a gente se preocupa, né, com os de fora e esquece de atentar para aquilo que é de dentro. Ou a gente não percebe que as nossas ações estão interferindo diretamente nas atitudes dos nossos filhos. Aí, né, lá na igreja, a tia tem a responsabilidade pelo departamento infantil. E uma vez, né, amor, você percebeu uma criança muito triste. E ele não era assim. E aí foi perguntar para ele, o que está acontecendo com você? Vem cá, vamos orar. E ele falou assim, tia, porque a minha mãe, o meu pai, ao invés de comprar o meu material da escola, comprou um violão para ele. Poxa, né, quer dizer, tudo bem. E aí a minha mãe brigou com ele. Tem tempo para todas as coisas, né? Tem tempo que é para comprar o violão, mas chega uma época que tem que comprar o material da escola. Então, e aí a gente às vezes não percebe que essas atitudes vão influenciar lá na ponta. É maravilhoso ter uma igreja com o departamento infantil, com a salinha, com as tias que cuidam dos nossos filhos, mas a gente não pode terceirizar uma responsabilidade que é nossa, é da nossa casa. E Paulo fala aqui, instruí-vos pela palavra de Deus. Há em nós a palavra. E é isso que precisa fazer parte do nosso dia a dia e do dia a dia dos nossos filhos. Amém? E aí quando nós honramos, a honra vai gerar honra. Se você honra a sua família vai te honrar. Se você honra o seu marido vai te honrar. Se você honra os seus filhos vão te honrar. Pastora, mas eu vou honrar meus filhos. Você honra seus filhos no trato, você honra seus filhos no cuidado, você honra os seus filhos da maneira como você bota a mesa para eles almoçarem, você honra os seus filhos se preocupando, se envolvendo com eles. Com certeza, a honra vai voltar para você, porque é princípio do Senhor. Amém? Amém. E aí, encerramos com uma gratidão. Encerramos. Finalmente, o apóstolo Paulo ressalta e enfatiza aqui por 3 vezes, aqui no versículo 15 e 17, no final de cada um desses versículos, eu vou ler rapidamente a gratidão. Olha que coisa tremenda, a gente lê só mesmo estudando escola dominical, estudo na escola dominical. Olha só, versículo 14, versículo 15, ele diz assim, lá no finalzinho ele diz, também foi chamado de um só coração e sede agradecidos. Final do 16 ele diz assim, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. E tudo que fizeste, seja em palavra, seja em ação, fazendo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Veja que coisa tremenda, gratidão. Gratidão é algo que precisa estar dentro da nossa casa. Gratidão, sermos gratos, o que ele falou, a importância de você ser grato pelos seus esposos, seus filhos, dê graças a Deus. Né? Às vezes o filho não está fazendo tudo direitinho, mas dê graças a Deus por isso. Né? De você poder ter filhos, de você poder ter um marido, uma esposa, né? Alguém que está ali ao seu lado, né? Enfrentando as lutas, dê graças a Deus. Né? Seja grato ao Senhor. Então a gratidão é algo muito importante, não deixa passar.
Né? A gente, esse ano passado, fizemos 25 anos de casado, aí não tinha, né? Não podia sair de casa, fizemos um jantar, fizemos um culto só a gente lá em casa mesmo, né? Foi uma bênção. O Paulo pregou, né? A gente orou, foi bênção. Então a gratidão, Paulo ele enfatiza por 3 vezes, seja agradecido. Né? A gratidão é muito séria, né? A gente precisa exercitar a gratidão, obrigado. Às vezes a esposa faz uma comida no mesmo, obrigado. Lá em casa a comida sai salgada, eu falo, olha, tá, já está na pressão. Tá salgada, olha, está na pressão, a pressão hoje vai ficar alta, vai ficar. Mas graças a Deus, né? Quero fechar, quero encerrar aqui. A gente há muito a se dizer, essa é a verdade. Família, relacionamentos, filhos, há muito a ser dito. Né? Tem muito ensinamento na palavra do Senhor, e se a gente for procurar, aí eu estou falhando nisso aqui. Eu desejo no nosso coração que o Espírito Santo de Deus tenha falado do teu coração nessa manhã, para que você possa alcançar, para que a gente possa. Eu não estou falando aqui, irmãos, que a gente vive, né? Eu citei aqui, irmãos, eu já levei um cara de pancada, Deus já me deu umas pancadinhas fortes. Eu dou graças a Deus que eu ainda consegui ouvir Deus. Né? A gente está atento àquilo que Deus está acontecendo, o que está ao nosso redor, dentro da nossa casa. A gente não precisa ir muito longe, não. Dentro da nossa casa a gente já vai achar problema, a gente vai achar erro, a gente vai achar coisas que a gente precisa consertar e melhorar. Né? Esteja atento, querido. A pastora Raquel aqui falou, eu lá no departamento infantil tem um menino, ele chegava e batia em todo mundo, gente. O menino bateu em todo mundo, todas as crianças ele batia na sala. E aí eu chamei ele, vem cá, meu querido. Aí ele, fica me dar um abraço, aí ele foi ter um abraço. Aí eu vi que aquele menino estava dissimulando algum comportamento. E eu chamei a mãe, na hora do final, eu fiquei esperando tudo acabar. Quando a mãe veio pegar a criança, eu falei para ela assim, irmão, o seu filho, ele está precisando ser abraçado. Ele está precisando de demonstração de amor, de afeto. Irmãos, aquela mulher foi embora da igreja. Mas a mãe dela, naquele mesmo dia, chegou para mim e falou, pastor, é exatamente o que o senhor falou. Porque em casa, o irmão bate nele, o pai briga, bate. Só pancada, só. A criança vai ficando, ela vai assimilando um comportamento bruto, violento. Eu falei, o que está precisando é de amor, é de um abraço, é de carinho. Não é, né? Porque criança é criança ela tem problema, tem erro. Ela foi embora da igreja. Aí falta o quê? Falta humildade. Perde a bênção, perdeu a dádiva. Poderia melhorar muito o relacionamento dela com os filhos, mas está lá vivendo problema. Tudo na Bíblia, irmãos. A Bíblia é tremenda, a palavra do Senhor é fiel. O Senhor vela pela sua palavra para cumprir. A gente está encerrando aqui, pastor, desculpa passar aí um tempinho, mas olha, né, uma das coisas a gente não falou aqui, a gente fez um estudo lá no carnaval, falando sobre mesa. Fizemos uma pergunta lá. Quantos casais tinham? Tinha uns 80 casados. A gente fez uma enquete. O que está faltando, o que mais falta na tua casa? O que precisa? A gente administrava. E, olha, ganhou de lavada a falta do sentar à mesa. Tem muita gente que não liga para isso. Deus ministrou muito ao meu coração sobre isso. Sentar à mesa tem valor. A mesa é um lugar muito importante. Nós, para onde a gente passa, onde a gente vai, a gente fala, irmão, tem segredo na mesa. A mesa é um lugar muito importante para Deus, para a sua casa. Eu fui no passeio com um jovem lá e na hora do almoço, eu fui com o Pedro, o professor Pedro, aí ele fez a comida, ele cozinha bem. E ele fez a comida e teve um menino que chegou lá, uns estavam tomando banho, né? Então não dá para. Mas era para esperar. E ele chegou lá no fogão, pegou um prato, começou a encher o prato, fez um prato dele desse tamanho. E eu do lado assim, parado olhando. Quando ele me viu, ele olhou para mim, eu falei, e aí, varão? E a comunhão? E a comunhão, varão? Não vou esperar ninguém, não. Não vou morar, não vou dar graças a Deus. Aí ele ficou sem graça. E Deus naquela hora me deu uma palavra. Aquele dia foi tremendo. E aí eu me enxerguei a palavra. Como Deus fala com a gente assim, que Ele quer falar com a gente, Ele quer mostrar para a gente que tem coisa errada. Né? Cada um come uma hora, cada um fala o que quer, faz o que quer. Teve uma situação também, nós recebemos um casal lá em casa,
E aí a gente conversou, e eles falando, né, que eles estavam querendo melhorar, né, a forma de educar o menino e tudo. E aí a gente conversou um tempão. Aí beleza, aí fomos lanchar, botei a mesa, vamos deixar que eles já tinham passado o dia com a gente, eles tinham almoçado com a gente, e aí já estava na hora do lanche, sentamos à mesa, aí oramos para almoçar e oramos para o lanche. Antes disso, né, a gente começou então, tá, quem vai orar, tá, vai orar. Então, porque lá em casa tem uma escala de oração. Como ele está trabalhando de home office, ele almoça em casa todo dia, com as crianças. Então, eles criaram uma escala, cada um ora um dia para não ficar naquela coisa. Quem vai orar? Então, já sabe, segunda, terça, cada um ora seu dia. Mas era um sábado, né, e aí fomos orar. E quando acabou a oração, aquele silêncio, né, aí o menino, essa família é muito interessante. Aí a mãe e o pai dele ficaram, meu filho, por quê? Vocês oram toda hora? Aí eu olhei pra ele, vocês não oram não? Não. Aí quer dizer, a mãe relatou tantas situações e o principal, a criança mostrou, vocês não oram não? Não. Aí a mãe ficou toda assim, ela tá vendo, esse menino me mata. Mas amados, é um princípio, né, fundamental. E a mesa, né? Quando você está à mesa, você começa a gerar nas crianças, não, você vai orar. Não sei orar, papai do céu abençoa a comida. Vai crescendo, vai desenvolvendo. São coisas que precisam acontecer, né? Então, a nossa maior equipe é a nossa família. A nossa maior, né, pessoas que você pode contar mesmo, é a sua família. Então, a gente tem que valorizar, né, as pessoas que estão ao nosso lado, a nossa casa. Quando eu falo, às vezes, lá para as mulheres, às vezes a gente guarda a louça para a visita que nunca chega. O Pirex, quando você vai tirar o adesivo, nem sai mais o adesivo, porque está uma vida dentro do armário. Não, essa louça aqui é quando eu receber uma visita. Cadê? A visita não chega. E a louça não sai do armário. E a sua família senta com você à mesa todo dia. E é o copo de requeijão que vai para a mesa. É a comida numa travessa, a travessa bonita, está esperando uma visita que nunca que chega. Vamos valorizar quem está próximo de nós. Vamos honrar quem está dentro da casa com a gente no dia a dia. E aí, quando a visita chegar, você bota a vasilha que você já botou para a sua família. Você usa o copo que você já usou. Mas, às vezes, a gente valoriza muito de fora e perde esse link com quem está na nossa casa. Então, que a gente possa, amados, não é fácil. É um aprendizado constante. Nós estamos em constante aprendizado. Mas precisa haver no nosso coração uma disposição de aplicar cada princípio da palavra de Deus para a nossa casa. Não é? É o amor, é o perdão, é a humildade, é a instrução, é a honra, é a consideração e, sobretudo, estar à mesa. Quando a gente para pensar que Jesus declarou, desejei muito comer convosco, desejei muito esse momento, é porque era um momento muito especial. Que a gente possa fazer desses momentos pequenos, que às vezes é rápido, a gente tem meia hora para comer, tem 20 minutos para comer, mas que a gente possa fazer desses momentos especiais para a honra e glória do nome do Senhor. Amém?